No meu primeiro mês monetizado, eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quando tem... você fala muito no teu canal de diferentes temas. Às vezes você critica pessoas, né? Assim, num vídeo ou outro você acaba citando experimentos ou pessoas ou questões. Você já teve essas pessoas indo até você para dizer, olha, você falou merda aqui. Ou não necessariamente isso, sobre temas. Os cientistas, pessoas assim, com nome nos diferentes temas, que vieram para te confrontar falando, você falou bosta aqui. E quando aconteceu isso? Olha, vou ser muito honesto, eu sempre tento ter o máximo de preocupação para não gerar rage em cima das pessoas. Né? Então eu tento, por exemplo, segurar as pontas para não falar palavrões, para não ofender a pessoa em si, e sim criticar o que ela está falando. Às vezes eu não consigo, Tá. Mas isso aconteceu, eu acho que com 2 ou 3 pessoas no máximo, Você que eram xingou o Bolsonaro, duas que eu ou vi 3. você xingar o Bolsonaro tem que ser xingado. O Bolsonaro tô cagando. Ele tem Twitter, ele pode responder você. Ele já me respondeu. bloqueou. Ele já me bloqueou. Te bloqueou? Já me bloqueou. Achievement. Agora, o problema é o seguinte, o Bolsonaro, se ele quiser me processar, nossa, eu vou pendurar na parede o processo. Ele não vai fazer isso, que Ele ele não só vai vai. te levantar. Exato. É besta isso daí. Ele não Você acha que vai ter o processo, o presidente do Brasil contra o Pirula? Pirula, um sujeito chamado Pirula, onde já se viu? Não dá. Eu já tive preocupações com relação a isso, processo nunca tomei notificação extrajudicial. Preocupações, assim. me cita um caso em que você se preocupou demais com o tema. Um dos casos foi exatamente o que a gente estava falando da pílula do câncer. Né? Eu peguei muito pesado com aquele professor lá de São Carlos. Mas mereceu. Então, mereceu, mas quando você vai ver, né, amigos meus que conheceram esse professor, né, eles falaram assim, ele realmente tinha uma síndrome de milagreiro, assim, tipo, ele achava que ele ia achar realmente a cura do câncer e ele confiava de fato naquela pílula. Ele não estava enganando as pessoas no sentido... Ou seja, no mais sentido perigoso consciente. ainda. Exato, né? Ele não estava, vendendo uma pílula de farinha para enganar os outros. Sim. Ele estava realmente acreditando que o que ele estava fazendo estava ajudando. E assim, quando foram feitos os primeiros testes lá no Hospital de Jaú, era uma coisa... isso daí nos anos 80, 90, sei lá. Então era muito antigo, né? Não dá mais para saber. Acho que os arquivos, inclusive, dos resultados já nem existem mais, né? E ele nunca deixou claro por que ele brigou depois com o Hospital de Jaú, mas era uma coisa que estava seguindo, pelo menos, os trâmites adequados do ponto de vista científico. Depois, ele continuou distribuindo porque ele tinha compaixão das pessoas que iam buscar a pílula lá no laboratório e tal, não sei o quê. Quando aquilo virou uma procissão, ele não teve ele não foi responsável. A primeira pessoa que chegou lá depois, ele tinha que ter chegado e falado assim, olha, eu não posso mais entregar a pílula. Porque esta pílula muito. É uma bosta. Não, ele deveria ter dado a real. Ele acreditava naquilo e a gente não sabe se realmente aquilo lá, naquela época, estava sendo promissor de alguma forma. Depois, quando fizeram o teste, viram que não era. Mas, às vezes, por uma sorte, alguma coisa ali deu uma diferença. A crença, às vezes, né? Sim, o efeito psicológico. O efeito psicológico. Sim, claro. Não, da isso mesma é bem maneira, para mim, eu posso estar errado, a religião tem esse efeito. Exato. Tem estudos sobre isso. Tem estudos. Até onde eu tinha visto... A última vez que eu vi estudos sobre isso, e faz muito tempo, se a pessoa sabe que tem gente rezando por ela, o índice de melhora aumenta. Jura mesmo? Aumenta. Se a pessoa não sabe... Então, por exemplo, se eu tô muito doente e você tá rezando por mim, mas você nem se preocupou em ligar pra mim, eu não tô sabendo, então caguei, entendeu? Por isso não que a vai fazer frase diferença. estou orando por você é uma frase muito divulgada. E tem que ser. Tem que ser, porque se você tá orando em silêncio, você não tá ajudando ninguém. Pelo menos, aparentemente, é o que essa pesquisa que eu tinha visto há muito tempo atrás tinha demonstrado. Aí, obviamente, quem é religioso vai discordar. Eu já não sei aí como tá as novas... Se alguém fez mais pesquisa sobre isso. Mas agora, então, eu sei que as pessoas, de fato, as pessoas que têm uma religião ou que conhecem pessoas que estão rezando por ela, tem um índice de melhora razoável, não lembro agora a porcentagem, óbvio que não é milagre, mas você tem um índice de melhora, porque você tem aí, né, até estímulo no sistema imunológico, essas coisas todas. Óbvio que depende da doença, né? Você sabe que você precisa de um transplante de fígado.
Olha, pode rezar à vontade. Pode que você acreditar. você tem que rezar para conseguir um fígado para transplantar, mas o teu fígado não vai melhorar. Então... Mas você sabe que é muito louco. Meu pai é médico, né? Meu pai viveu em hospital a vida inteira. E eu, há muitos anos, quando eu era moleque, eu perguntava se Deus existia. Meu pai dizia que não. Judeu, meio descrente, assim, sabe? Judeu, mas também não muito praticante. É o judeu que come presunto? É, come. Judeu que vai na sinagoga uma vez por ano no Dia dos Mortos só. Então, o envolvimento dele com a religião era muito pequeno, tanto que ele nem me batizou. Sim, eu ainda tenho prepúcio. E achei que o Brasil precisava saber disso. O cara não quer explicar porque o nome dele... Terei uma noite bem agradável. O cara não quer explicar porque o nome dele é Pirula, eu acabei de falar do meu pênis. Pirula, o Pirula aqui tá intacto. Ô, Pirula, deixa eu te falar uma coisa. Meu pai falava isso quando eu era moleque. E aí, pai, Deus existe? Ele falava, imagina, filho, imagina. Não. Anos e anos depois, eu perguntei de novo isso pra ele. Deus existe? Ele falava o seguinte, filho, a quantidade de pessoas que chegaram absolutamente desacreditadas no hospital e milagrosamente apareceram bem, eu cheguei num ponto da minha vida que eu não posso dizer que não existe, cara. Mas aí você começa a pensar nessas coisas. Tudo bem, eu sei que tem religiões que conseguem explicar isso de maneira que é satisfatória para os fiéis, etc. e tal, e até que há uma coerência interna em relação a isso. Mas é a mesma lógica daquele argumento que o pessoal fala do ateu que dentro do avião ele deixa de ser ateu. Uhum. O avião não deixou de cair porque o ateu se converteu ou não, entendeu? Uhum. Quem morreu, morreu. Quem tinha que morrer, não morresse, entendeu? Se eu fosse uma pessoa muito religiosa, eu não enxergaria a morte como algo tão horrível assim. Na verdade, eu já nem enxergo a morte como algo tão horrível assim. Mas se eu fosse religioso, eu enxergaria menos. Porque eu falaria, bom, eu vou morrer, se eu tenho certeza do que vai acontecer do outro lado, eu sei que eu não vou morrer de fato, vou encontrar meus entes queridos, ou pelo menos vou encontrar Deus, Jesus, Maomé, sei lá quem, e tô feliz depois. Né? Então eu nem ficaria tão preocupado com isso assim. Então, você tem uma doença muito grave e tal, não sei o quê... beleza, Deus vai te curar. Quando você fala Deus vai te curar e Deus me curou, você está dizendo que Deus cagou para as outras pessoas que não foram curadas ou que, no mínimo, aquelas pessoas estão agora nos braços de Deus, eventualmente melhores do que você. Então, quer dizer... Não, isso não tinha passado pela minha cabeça. Então, quer dizer, se Deus é todo poderoso e do outro lado da vida você vai ter uma vida boa, etc e tal, né? Uma vida ou, enfim, uma experiência ou alguma coisa assim, tal, então você não deveria estar tão feliz assim de Deus ter te salvado, dependendo da situação. E sacanagem de dizer tal de Deus todo poderoso que coloca uma responsabilidade em cima desse menino, entendeu? De curar todo mundo. Com certeza Deus todo poderoso deve olhar pro cara e falar, querido, o seu caso aí... E aí você chega e fala assim, e as pessoas que não foram curadas, tipo, não, esses daí Deus não ligou pra eles. Né? Então você pode até interpretar, ou Deus gosta menos dessas pessoas, ou Deus gosta muito mais dessas pessoas que já morreram. Vem logo que eu te quero. Então, quer dizer, quando você vê essa coisa, e fora todo o exercício da ciência, né, de décadas e décadas tentando estudar como curar uma doença. Ou seja, por exemplo, você precisa de um transplante de coração. Chegou desacreditado, transplantou, deu tudo certo. Não, eu vou colocar uma doença que independe de terceiros. Vamos dizer que você chegou com um câncer complicado ali e realmente o câncer... ocorre uma remissão, ele diminui e tal, não sei o que, você consegue se tratar, obviamente faz a radioterapia, quimioterapia, mas funciona. Quando você vê isso, você fala, nossa, Deus me curou, né? Deus usou as mãos do médico para me curar, que seja, não vou nem tirar aí o mérito dos médicos. Mas aí você chega e fala, quanto tempo demorou para se desenvolver radioterapia, quimioterapia, para você fazer o estudo de como é o crescimento daquela célula cancerígena, como que ela surge, por que ela surge, não sei o quê, sabe, o que pode ter gerado, foi genética, foi alimentação, foi porque você foi exposto a algum elemento que pode ter gerado, quer dizer, você tem tanto um arcabouço de estudos ali que acaba ficando uma resposta bastante simplista, e isso não tem nada a ver com Deus existir ou não, isso tem apenas dar a César o que é de César, não é o que diz na Bíblia, então quer dizer, é você colocar e falar assim, olha, pera lá, você teve, sabe, a coisa é muito mais complexa do que simplesmente rezei e curei. Entendeu? E tem que dar os créditos para quem merece. Coitado do médico que se matou para curar o sujeito, que deu todas as medicações, fez todos os tratamentos. Aí quando o cara cura, foi Deus. Fala, eu me matei aqui, velho. Não, e agora, por exemplo... Eu acho que tem uma questão de...
Eu acho que tem uma questão de conforto. Tem um certo conforto que eu acho importantíssimo. E eu não vou julgar as pessoas que estão em eu acho desespero. importante isso. Quando teve essa questão do médico não, porque ele não era médico, né? Quando essa questão da pílula do câncer, que esse químico, né? Que muitas pessoas começaram a chamar de médico, mas era químico. Né? É interessante, né? Quando você quer uma credibilidade do ponto de vista de medicina, você precisa colocar o doutor na frente, né? Quando não precisa, aí é só um professor, né? Então, quer dizer, você tem essa questão, né? Ele virou o doutor Gilberto por causa dessa questão. Óbvio que ele tinha doutorado, até aí doutor também sou, doutor Pirula. Então, quer dizer... Doutor Pirula? Então, quer dizer, você coloca essa coisa... Só que a gente convencionou na sociedade chamar de doutor, médico e advogado, né? Enfim, então você tem essa questão social ali do trato. Mas quando ele... Esqueci o que a gente tava falando. Do velho dos remédios. Nossa, o velho dos remédios tá muito na tua cabeça. Ah, não, tá. Não, mas a gente tava falando... O velho dos remédios tirou muito teu sono já. Tirou. Como eu falei, foi a primeira ameaçinha de morte, a gente nunca esquece, né? Tipo, as pessoas... Ah, lembrei. Quando... Não, eu não lembrei. Quando isso começou, o Rafa perguntou se já tinha processo. Não. Muito no finzinho. Eu tinha Pirula, falado esquecemos. Ah, então já era. Whatever. Não, já era. A vida é assim. O que é importante terminar é o seguinte. Dado todas... Ah, não, deixa eu terminar no final do vídeo, é mais fácil. Eu sei que com essa questão do coisa, do velho lá coitado do velho, ele até já faleceu, coitado do homem. Né? Essa questão da pílula do câncer, de fato, ela era uma coisa assim, a necessidade das pessoas de terem ali uma coisa para um desengano que é muito forte.